você que nos acompanha através da TV Candidez ou pelas redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. É uma alegria estarmos juntos em mais esta oportunidade para partilharmos da Palavra do Senhor. Eu me chamo Marcelo, sou missionário da Comunidade Missão Maria de Nazaré e em cada sexta-feira nós estaremos juntos aqui partilhando a Palavra de Deus que vem para curar, libertar, para alimentar o nosso coração. E por falar em alimentar o coração, como está o seu coração no dia de hoje? Às vezes a gente fica inquieto, com falta de alguma coisa, sem saber o que, aquele vazio dentro. E aí às vezes até acaba se irritando com a situação ou outra da vida, não é verdade? E infelizmente às vezes no final do dia que a gente vai se dar por conta de que, meu Deus, não rezei como deveria, não alimentei meu coração da Palavra de Deus, não ouvi a voz do Senhor. Afinal também são tantas distrações, não é verdade? Então creia que se a Palavra de Deus chega até você nesse momento, é o próprio Deus que quer alimentar o seu coração, robustecer a sua vida com a sua Palavra. E assim saciar o seu coração, saciar a sua existência. A Palavra de Deus no dia de hoje, que a liturgia da igreja vem nos trazer, está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. E nos diz assim: em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Meus irmãos, é importante quando nós ouvimos a Palavra de Deus, escancarar a nossa vida inteira para esta Palavra. Escancarar todo o nosso ser, quer dizer, dispor todo o nosso ser à sua Palavra. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós apenas ouvimos a Palavra e não escutamos a Palavra de Deus. É algo como que sensorial somente. Quantas vezes, por exemplo, na Santa Missa nós escutamos a Palavra de Deus e o sacerdote acabou de proclamar a Palavra e nós já não sabemos o que aquela Palavra nos diz, o que diz o texto para nós. Por isso é preciso escutar a Palavra de Deus, estar disposto integralmente a receber esta Palavra. Com o nosso ouvido é verdade, mas com a nossa razão também, com o nosso ser físico também. Quer dizer, o empenho de na prática responder esta Palavra. E também, é claro, acolher esta Palavra no meio das nossas emoções, deixá-la prevalecer, fecundar as nossas emoções, para que tenha então uma repercussão na nossa alma, no nosso espírito. Muitas vezes a Palavra de Deus não repercute, não chega lá ao nosso ser mais profundo, que é o nosso espírito, porque nós não a acolhemos nas outras dimensões. E nós não somos fragmentados, nós somos um único ser em todas essas dimensões que nós partilhamos. Então é preciso, em primeiro lugar, a disposição de fato, receber a Palavra de Deus. Você está disposto? Pois é, então esta palavra lida agora, o próprio Deus quer falar de uma forma particular com você. Vamos partilhar esta palavra, vamos esmiuçar esta palavra. O primeiro versículo em que Jesus diz assim, a palavra nos diz assim: em seguida convocando a multidão. Multidão na palavra de Deus são todos. E nesse contexto, talvez mesmo até você que diz assim, eu não vivo tanto a fé. Não, quem vive mais a fé é minha esposa. Quantos maridos a gente escuta falar isso, né? Não, até vou na missa, mas quem vive mais a fé mesmo, quem conhece mais a fé é a minha esposa. Como se a vivência da esposa fosse prevalecer também na vida do esposo. É claro que influencia, graças a Deus, né?
mas a busca, ela é pessoal. Por isso que é preciso, então, essa consciência de abraçar esta palavra, a vivência desta palavra. Ora, uma alegoria, querer saciar-se inteiramente da palavra de Deus pela via do outro, pela vivência do outro, é como se o outro fosse comer e eu me saciasse. É possível isso? Claro que não. Pois é, então veja, você diz, não, eu estou escutando aqui o Palavra Viva hoje, mas só para distrair um pouquinho, vamos ver, para abençoar meu dia. Também, mas não só isso. Você que talvez seja essa multidão que segue um pouquinho mais de longe, não, é com você, porque o Senhor convocou você, convocando a multidão, nos diz a palavra de Deus. Mas também o próprio Deus chama você discípulo. Você que já tem esse desafio, essa luta pela santidade diariamente na sua vida, você é chamado por Deus a abraçar o desafio de hoje. E veja que esse desafio não é somente uma tarefa, algo prescrito pelo Senhor como uma ordem de serviço, né? Vá lá cumprir isto. Nossa, enfim, tantos que têm essa realidade de trabalho, né, tem que desempenhar nesse sentido. Mas a palavra de Deus, em outro trecho, Jesus fala, já não vos chamo servos. Então, a vivência para o discípulo parte desta intimidade com as coisas de Deus? Não. Com o Deus das coisas, com o próprio Senhor, que te chama para si e quer alimentar o seu coração. Você que já entendeu e quer responder como discípulo. Então, chamando também os discípulos, Jesus lhes disse, se alguém me quer seguir, interessante esse trecho aqui da palavra, porque aqui já esboça o pressuposto de liberdade que o Senhor nos dá para segui-lo. Porque a liberdade é uma prerrogativa do amor. Só mesmo posso amar de fato se eu responder livremente. Não é verdade? Então Jesus diz, se alguém me quer seguir. E em seguida o Senhor diz, renuncie-se a si mesmo. Do que de fato se trata renunciar a si mesmo? Vou me aniquilar. Tem que me matar agora. E minha vida é penitência. Ora, é indispensável a penitência, a mortificação na vida de fé católica. Agora, esse renuncie-se a si mesmo quer dizer muito mais do que uma prática específica, mas o porquê eu respondo, o como eu respondo, esse viver com Cristo no meu dia a dia. Quer dizer, renunciar-se a si mesmo é sair do centro das minhas motivações, é abrir mão de mim mesmo, é ir além da minha vontade para fazer a vontade de Deus na minha vida. Em cada instante do meu dia, em cada situação do meu dia. Agora, como mesmo eu vou fazer a vontade de Deus em cada instante do meu dia se eu não convivo com Ele? Se eu não tenho esse hábito de estar com Jesus? Claro que talvez a sua mente não consiga, né, estar lembrando toda hora e etc. Mas o anseio do coração, e neste anseio a decisão, Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ir além de mim mesmo. Por exemplo, na missão da família. Meus irmãos, nós não podemos mais estar tomados da realidade de uma duplicidade de vida de fé. Quer dizer, vida para um lado e fé para o outro. Para um lado que eu vivo, para o outro lado que eu acredito. Quantos de nós, né, durante tanto tempo da minha vida, nós professamos a fé,
Mas, por exemplo, lá em casa, a coisa é do jeito que eu quero e acabou, não é? Lá em casa é tanto desentendimento, tanto atrito, por quê? A última palavra é minha e acabou, e só eu tenho razão, e é a minha vontade, e todos... É verdade que o homem é chamado por Deus a ser aquele que é o cabeça da família, né? O chefe da casa. Agora, esta autoridade, ela só acontece de fato se ela vier com essa disposição de amar concretamente. Sentimento? Não. Renunciar. Não, que não se faça a minha vontade, mas a vontade de Deus. Quer dizer, quando eu penso que deve ser assim, ser assado lá em casa, o que eu devo fazer? Eu devo perguntar para Jesus: Jesus, é assim mesmo? Ou devo lembrar da palavra de Deus? É isso mesmo que a palavra de Deus me orienta? E olha, são tantas situações de desafio, né? Então, renunciar-se a si mesmo é ir além de si, é sair do trono. Existe um só Senhor, nos diz a palavra, é Jesus Cristo. E Jesus também, que nos orienta através do autêntico magistério da igreja para a vivência da fé, a igreja nos orienta tão concretamente em todas as realidades. Vamos fazer uma pequena pausa e em seguida nós estamos voltando com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, partilhando da palavra do Senhor, que já veio trazer um caminho bem concreto para a nossa vivência da fé ao longo do dia de hoje. Lembra que Jesus fala na palavra, em outro trecho, não basta apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas a praticarmos. Por exemplo concreto ainda, com relação à questão da alimentação. Você tem fome, ok? Você olha o prato de comida ali em cima da mesa, contempla aquele prato, olha bem, que bonito, né? Esse alimento aqui. Mas se você efetivamente não toma daquele alimento, não pega, né, o garfo, né, e come, você não vai se saciar. Assim também é preciso uma iniciativa concreta, uma atitude concreta diante da proposta da palavra de Deus. O Senhor segue nos dizendo assim na sua palavra. Nós falávamos no bloco anterior a respeito de renunciar a si mesmo, e Jesus segue dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Quando nós escutamos a palavra de Deus falar em cruz, logo nós atribuímos ao sofrimento. Também, porque na cruz foi que o Senhor, né, se deu, viveu a sua paixão, foi, enfim, esmagado por amor a nós para pagar o nosso pecado. Então supõe, claro, o sofrimento também, o sofrimento do Senhor, né? Foi nada romântico, nada confortável, nós sabemos disso, né? E também nem só uma alegoria, foi fato. Agora,
quando a palavra nos diz aqui, tome a sua cruz, o que o Espírito Santo trazia ao meu coração era a respeito de uma experiência que eu vivia algum tempo atrás, quando, lá na minha cidade ainda, lá no Rio Grande do Sul, estava rezando e me sentia fraco, abatido, impotente diante da minha realidade. Eu reclamei para Jesus, eu disse, Senhor Jesus, mas eu não consigo, Senhor, ir além, eu não dou conta. Eu sou fraco, eu me sinto assim, impotente. E quando eu olhei para a cruz, dentro do meu coração o Senhor me disse, ora, o que me pregou na cruz foi justamente esses 3 cravos de limites, pecados e fraquezas. Claro, o Senhor me falou de uma realidade espiritual. O Senhor também morreu pelos nossos limites, pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. O Senhor tomou sobre si as nossas faltas, as nossas misérias. Mas na cruz, Cristo morreu por todo o homem. E o homem todo, em suas dimensões todas, em toda a sua realidade humana. Então, a cruz em si também representa o drama da realidade humana, com os seus limites, pecados e fraquezas. Tomar a sua cruz é acolher a nossa situação humana, a nossa condição humana. Limites, que limites são esses? Meus irmãos, a todo instante a mídia e de tudo que é lado vem nos propor uma ideia de que nós somos os super-homens. Você pode tudo, você pode o tempo inteiro, você pode estar em todos os lugares através das redes sociais. Você pode mesmo estar em todos os lugares através das redes sociais. Não é verdade, gente. Porque estar no lugar é estar fisicamente. Olha, eu estou aqui agora, né, diante desta câmera. Entende? Mas eu não estou presencialmente aí com você. A minha imagem, o som da minha voz, a clara a palavra de Deus chega até você. Você entende? Então, limite é aquilo que também nos caracteriza como gente. E veja que Satanás é muito astuto. Não! Se você comer desse fruto, sereis como deuses. Então a gente quer viver brincando de ser Deus, né? Esquece que nós somos limitados. E quando alguém quer limitar, minha nossa, aí a coisa ferve, não é verdade? Muitas vezes nós perdemos a cabeça e já dá aquela briga e discussão e etc e tal, né? E até os extremos disso tudo, porque nós não temos consciência dos nossos limites. Às vezes limites menores também, de saber que tem coisa que a gente realmente não dá conta. Não dá conta, não é para nós. Não faz parte da minha realidade, das minhas possibilidades, né? Então é importante ter consciência, acolher essa dimensão do limite, as nossas fraquezas, né? Que são justamente a nossa propensão, as nossas fragilidades. Como é importante, né, nós sabemos das nossas fragilidades. É uma das prerrogativas dos atletas, por exemplo, né? Eles sabem lidar com as suas fraquezas, claro, com os seus limites também, né? Mas sabem trabalhar com as suas fraquezas, é claro, físicas, né? Também emocionais, né? É o caso também dos combatentes, dos soldados, dos guerreiros, né? Enfim, então é preciso termos consciência das nossas fraquezas e também termos clareza dos nossos pecados. Agora, para isto, para que se ilumine toda esta realidade humana, é preciso estarmos diante daquele que é o autor da vida humana. Por isso que o Senhor, em outro trecho da palavra, nos diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que não caminha comigo anda nas trevas. Você entende bem por que muitas vezes a gente acaba não se enxergando
não se vendo, não se conhecendo, porque nós não conhecemos o Senhor. E conhecer aqui, no termo estrito desta palavra, estarmos com Ele, estarmos diante da luz. Meus irmãos, no período da noite, por exemplo, veja, eu acabo me usando de muitas alegorias, no período da noite, pensa lá naquele cômodo da sua casa, da sala, só lá na sala tem uma luz ligada, uma luz acesa, né? Quanto mais você se aproxima dessa luz, é claro, mais você está enxergando. Quanto mais longe, lá longe, está um breu de escuro, você não vê nada. E aí o que acontece? Você tropeça nas coisas, você pode se machucar, você pode quebrar as coisas. Então é preciso estar perto da luz para se conhecer, para ter esta consciência da sua realidade humana, limites, pecados e fraquezas. E aí, a partir desse conhecimento e desta acolhida à sua realidade humana, então vai ser possível um seguimento verdadeiro de Jesus. Na realidade, no concreto. Queridos, eu ouso dizer que um dos grandes males já de muitos tempos para cá, com relação à vivência da fé católica, é a fantasia religiosa. Quando eu quero seguir o Senhor a partir de uma realidade ideal e não real. Então, eu acabo criando estereótipos de vivência, etc. e tal, e eu deixo para trás isto que faz parte da minha rotina, que é elementar no meu dia a dia. Eu convivo constantemente com os meus limites, com as minhas fraquezas e com os meus pecados. A minha condição fragilizada pelo pecado original resultou nesta realidade mesmo. Então, se eu não coloco isso no Senhor, eu não estou me dando para o Senhor. E aí vem aquele trecho da Sagrada Escritura, onde estava diante do Senhor o fariseu, né? E aquele pecador, o publicano, né? E o fariseu: Senhor, eu te louvo porque eu pago o dízimo e etc. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, me perdoa, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Aqui está claro estas duas dimensões entre seguir Jesus por uma via supostamente ideal ou idealizada, ou seguir Jesus com a minha verdade. E olha, os santos, quando nós pensamos na vida dos santos, às vezes nós nos equivocamos nesse sentido, pensando que os santos viveram um êxtase constante, etc. Não! Os santos viveram a santidade, chegaram à eterna morada, porque mergulharam a sua realidade humana na pessoa de Jesus Cristo, no Senhor, através da vida de oração, através da intimidade com Deus na oração. Será que nós podemos também viver esta experiência? Devemos viver esta experiência. A vivência da fé realmente passa por esta via, de segui-lo de fato, a partir daquilo que nós somos, pecados, limites, fraquezas, nossa cruz. Mas é claro, as nossas potencialidades, o nosso ser profundo, com tantos dons, com tanta beleza, que o próprio Deus criou para manifestá-lo ao mundo também, através daquilo que Ele mesmo colocou em nós de bom. De fato, seguirmos o Senhor. E nesse último versículo, em que nos diz: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. O reino de Deus é onde Jesus é rei, de fato e concretamente. Você quer participar do reino de Deus? Permita então
que Jesus seja o Senhor da sua vida, de fato. Mas como assim? Proclamando que Jesus é Senhor? Claro, também. Mas lembra, não só falar, não só dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, né? Mas aquele que concretamente pratica a palavra de Deus. Então, está aí uma grande oportunidade para você. Queremos pedir a Ti, Jesus, que venha abraçar o nosso coração nesse dia, bem forte, e dar-nos a graça de permanecermos contigo. Fica conosco, Senhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Fique na paz de Deus, debaixo do manto de Nossa Senhora. E até o próximo programa, Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.